Lâmpada para os meus pés é a tua. Quem abandona a palavra de Deus vai andar no escuridão. Aí só vem para a igreja, é só o esqueleto dentro da igreja. Mas a alma está longe, o espírito está longe. E aí no particular fala, Senhor, por que não acontece comigo? Eu vou para a igreja. Não, está indo para a igreja, mas não se tornou a igreja. E o jejum? O jejum tem que estar municiado, tem que andar junto o jejum. É jejuar e orar. Orar e jejuar. Qual a terceira parte? Ou a primeira, que vai gerar as outras duas? Palavra. Eu medito na palavra, eu entro em jejum e eu oro. O que vai acontecer? A sua fé vai ser a crescer. Quem deixa de aprender a palavra, o que está acontecendo com a fé dessa pessoa? Está sendo acrescentada ou está diminuindo? Quem deixa de ouvir a palavra está diminuindo. Porque a fé vem por ouvir e ouvir o quê? Então, qual é o jejum que agrada a Deus? O primeiro jejum é aquele que vai me afligir, mas eu tenho consciência que Deus está me tornando melhor cada dia, cada jejum. Quem está entendendo? Não aos olhos do homem. Aos olhos do homem vai refletir. Mas primeiramente eu tenho que estar bem aos olhos do Senhor. A sua comunhão. Quando você abre um jejum, que seja um jejum de um único dia, mais de 3 horas, de 7 horas. Se o alvo for, você está entregando algo que está doendo, que significa para você, então vai significar muito para Deus. Diga assim, o que não significa para mim, não significará nada para Deus. Se você entrega algo que não significa nada para você, Senhor, eu estou te entregando. Você está entregando algo para Deus que não significa nada para você. Então não vai significar nada para você? Ó, rapidamente, na Bíblia, não estou saindo da Bíblia. Lembra que a Bíblia vai dizer que o Senhor estava do lado do altar e os homens ricos traziam no altar aquilo que sobejava? Sim ou não? Aquilo que sobrava. Olha a revelação que Deus está me dando. Só que quando Jesus olhava e os ricos traziam aquilo que lhe sobrava, por que ele estava dando o que sobrava? Que para eles não significava? E o que chamou a atenção de Jesus? Foi quando aquela viúva levou o quê? 2 moedas. Porque as moedas era tudo que ela... Então era tudo que ela tinha, ou seja, significava tudo para ela. E ela pegou algo que significava muito para ela e colocou no altar do céu. Veja bem, os ricos está na referência na Bíblia hoje só como referência de alguém que faz aquilo que, vou fazer. Mas quem está marcando, Deus marcou, Jesus deixou marcada a história daquela mulher, porque ela entregou 2 moedas. E está registrado aqui. O ato dela significou muito para o céu, porque ela entregou tudo que ela... Apóstolo, que eu quero entender. Quando você entrega o seu melhor para Deus, seja na oração, no jejum, na busca, no louvor, quando você entrega o seu melhor para Deus, quando você vai além das suas forças, se prepara que Deus não deve nada para ninguém, haverá recompensa. Quem está entendendo? Mas quando faz de qualquer maneira, vai viver de qualquer jeito. Certamente a Bíblia diz, aquilo que plantar, colherá. E aquele que sabe o que planta não tem medo do que colhe. Vou te dar um exemplo. Quando você entrega ali, como hoje, algumas pessoas vieram direto do trabalho, Caio veio direto do trabalho. Um exemplo, para estar presente, se esforçaram, renunciaram ao descanso, a janta, um exemplo, para estar presente, ou mesmo dia cansado, correu para estar presente. Naquela hora você não está fazendo nada para a igreja, para o apóstolo, para o pastor. Quem é que está com você o dia inteiro? Quem está te vendo o dia inteiro? Ou seja, o próprio. Então Deus sabe como foi o seu dia. Deus sabe o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você passou. Muitas das vezes, fisicamente. Está até mal ali, com mal-estar, mas vem. E quando vem, vai embora curado. Quem está entendendo? Mas vem. Para que você está entregando esse momento de sacrifício? Para Deus. Deixa eu te falar. Ele também recebe como um G. Eu vou te mostrar na Bíblia. Ele também compara como jejum. Porque você está entregando algo que significa muito para você. Você está entregando o seu melhor. Olha só.
Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Meu Jesus. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz. Põe no 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Olha só Deus falando para ele. Seria só esse jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco grosseiro e cinzas? Olha a interrogação, uma pergunta. Será que é esse o jejum que eu quero de vocês? Continuação. Chamarias tu a isso jejum e dia aprausível ao Senhor? Põe no 6. Olha só o que vai dizer o 6 aí na sua Bíblia, na nossa Bíblia. Porventura não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que ele escolheu. Que solte as ligaduras da impiedade. O jejum que Deus escolheu. Que solte as ligaduras da impiedade e que faças e que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os acrebantados e que despedaces todo o quê? Todo o jugo? Apóstolo, o que está falando aí? Eu não estou entendendo nada. Desfazer as ataduras. Ou seja, as ligaduras da impiedade. Diga-se ao mesmo que deixar de julgar ou falar mal constantemente do próximo. O que Deus estava dizendo? O jejum que eu queria de vocês, vocês parassem de falar dos seus irmãos. Vocês parassem de criticar. O que Deus estava dizendo para o povo aqui? O que Deus estava dizendo para esse povo? Povo de Israel. Vocês parassem de ficar apontando o seu irmão, colocando um jugo na vida dos seus irmãos. Ou seja, dizendo como é que eu quero que ele faça. E aí aquilo que vocês não faz, vocês querem que ele faça. Estou resumindo. Olha lá. Desfaça a atadura do jugo e que deixe livres os quebran. Ou seja, tinha muitos ali que serviam a Deus em se inserir. Aí vinha lá o outro com o espírito religioso. Deus vai te responder se você fizer isso. Deus está mandando você fazer isso. E não era nada disso que Deus estava falando. Ou seja, estava colocando um jugo naqueles que estavam aquebrantados. Aquebrantados de quê? De coração. Naqueles que estavam servindo a Deus verdadeira. Olha lá. Que deixe livre. Ou seja, para de incomodar aqueles que estão me agradando em espírito e em ver. Enchendo eles de religião, de tradição, de práticas de homem e não das práticas da vontade de. Olha lá. Que os livres os quebrantados e que despedace todo o jugo. Vocês estão pondo jugo na vida dos seus irmãos. Vocês estão tratando ele com calúnia, com hipocrisia, com mentira, com fofoca. Aí o Senhor falando assim, e depois vocês se reúnem e vêm jejuar para mim ainda, Deus estava dizendo para eles. Só que Davi disse assim, ó. Davi diz assim, eu afligi a minha alma. Então o jejum verdadeiramente você vai colocar sua alma no devido. Sua alma não vai ficar gritando, falando o que você deve fazer. E sim o teu espírito. Somos feitos de quê? Fala em voz alta. Vamos ser de quê? Alma e corpo. Quem é que conduz a nossa alma e nosso corpo? O Espírito. E o nosso Espírito tem obrigação de ouvir, ser guiado pelo Espírito Santo. Quando o meu Espírito ouve e obedece o Espírito Santo de Deus, a minha alma tem que ficar quieta. Lembra de Rei Davi? Aquieta a minha alma. Porque a alma dele tinha que ficar quieta para receber as direções do Espírito. Então veja bem, Deus estava dizendo assim, você acha que é esse jejum que eu quero? O jejum que eu quero é que vocês venham se desprender da mentira, do pecado, da fofoca, da calúnia. O jejum que eu quero é que vocês venham nascer de... Era o que Deus estava dizendo aqui. O jejum que eu quero é que vocês reconheçam o caminho que vocês estão andando.
Que verdadeiramente você se posiciona segundo a minha vontade, a vontade, a direção da minha pá. Era o que Deus estava dizendo para aquele povo. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Aí muitas vezes fala assim, estou no jejum, mas mesmo jejuando, dá ouvido ou participa de uma fofoca. Vai valer o que aquele jejum? Nada. Tá jejuando, olha só, mas mesmo jejuando, tá sempre reclamando do que aconteceu, de situações. Vai valer o que aquele jejum? A Bíblia vai dizer, os murmuradores não herdarão, não entrarão no reino de quem? De Deus. Você viu que é muito mais além jejuar, quando nós jejuamos na direção do Espírito, quando nós afligimos a nossa alma, não é que você fica como um coitadinho, não é que você fica abatido, é porque o nosso corpo sente. Nosso corpo sente. As células, todo o organismo sente. Mas jejuar é uma dádiva de Deus.